Gente, bom dia, como vocês estão? Bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje, tudo bem aí com vocês? Tá, então, vamos aqui, vou ler a pergunta aqui de hoje, que eu acho uma pergunta interessante, tem um pouco a ver com o vídeo de ontem, do perder-se no outro, um pouco dessa questão dessa relação com essa alteridade, com essa outra pessoa e tal, mas aqui de um outro jeito, não exatamente sobre o relacionamento, de uma outra experiência de outro, assim, vou ler para vocês, tá? Vamos lá. Boa noite, Manu. O YouTube me sugeriu um vídeo seu e da Flor e olha, foi amor à primeira assistida. Dentre tantos vídeos, teve uma frase sua que está há dias na minha cabeça. Desejo de reconhecimento / reconhecimento do desejo. Não é minha frase, mas vamos chegar lá. Faço terapia há 5 anos e justamente nos últimos meses essa pergunta vira e mexe aparece na sessão. O que você persegue é o seu desejo ou o desejo do outro sobre você? Você falou sobre isso com mais tempo em algum vídeo? Pensa em falar? Esse assunto é bem complicado para mim, uma vez que já notei que eu preciso do palco, tanto que me formei em música. Mas onde fica a fronteira embaçada do faço isso para os outros me verem e faço isso por mim mesmo e que bom que as pessoas me veem? Essa é uma dúvida que ainda não consegui elaborar com mais precisão, uma vez que não consigo perceber a diferença entre a aprovação do outro e um contentamento pelo bônus do outro me ver. Espero ter me feito entender, parabéns pelos vídeos, abraços. Bom, então vamos lá. Essa questão aqui, o desejo do reconhecimento e o reconhecimento do desejo, abre muitas questões teóricas, isso tem a ver com Lacan, né? O Jacques Lacan, psicanalista e tal, e essa é uma formulação dele. E aí eu vou tentar falar sobre isso sem ficar tentando não fazer isso virar um vídeo teórico sobre, até porque eu nem conseguiria fazer isso, eu acho, mas um vídeo teórico sobre as formulações do Lacan. E tentando ver por que eu falei disso, por que eu falo sobre isso e como é que isso pode servir para a gente pensar. A nossa impressão sobre o olhar do outro sobre a gente, tá? E aí eu vou dar vários exemplos e tentar passar por várias situações para tentar fazer sentido isso que eu vou falar, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro eu queria indicar para vocês um canal do Christian Dunker, que é um psicanalista lacaniano, e tem um vídeo dele especificamente que ele explica essa situação do desejo do reconhecimento e o reconhecimento do desejo. E ele fala lá especificamente sobre como que o Lacan formulou isso e tal, então eu vou botar esse vídeo aí embaixo, se quem tiver interesse nessas questões específicas da psicanálise e tal, esse canal do Dunker é muito legal. Ele não está exatamente pensando sobre a vida e usando a psicanálise para isso, ele está pensando sobre a psicanálise mais um pouco e tentando usar a psicanálise como ferramenta para olhar o mundo, em certo sentido, e a vida também, mas ele é um canal para quem está interessado em psicanálise, eu acho, eu diria assim, né? Mas é muito legal, então eu recomendo o canal, quem quiser ir lá olhar e tal, eu acho bacana, vou botar aí, tá? Bom, mas então, a gente teria que tentar entender, para falar disso, ele está falando de uma situação do palco, da performance, né, da ideia do artista que precisa ser visto, que precisa do olhar do outro sobre si para se perceber existente e tal. E obviamente é uma questão que me identifica, estou aqui, sou youtuber na minha vida nesse momento, fui ator por um tempão e tal, então é uma questão que é super, e também por isso que eu estou falando sobre isso, lógico, porque diz coisas que me ecoam aqui, mas eu acho que essa questão do olhar do outro sobre a gente, como garantia da nossa existência, como índice de prazer, índice de satisfação, ela está em muitos lugares e de muitos jeitos. Ela explica, por exemplo, o nosso interesse por se postar e tudo mais, né? Então, como eu já falei aqui tantas vezes, essa ideia de precisar do olhar do outro para saber que eu existo, né? Então tá. E aí, então, isso é o desejo do reconhecimento, isso seria o desejo do reconhecimento. E aí, lá para o Lacan, a ideia de que você teria que fazer essa passagem do desejo do reconhecimento do outro para o reconhecimento do seu próprio desejo. O desejo, então, para pensar o desejo, partindo lá da ideia do Freud, o desejo é uma espécie de retorno a um traço de memória de algo que te deu uma satisfação. Então, o desejo é sempre um retorno, nesse sentido, ele é um retorno a um passado, né? E se você for voltando atrás, você vai voltar a uma satisfação original. A primeira satisfação que você teve, que de novo, que já falei disso milhares de vezes, é a primeira sensação de satisfação, ou a primeira mamada, teoricamente, o primeiro contato com o mamilo da mãe, com o leite entrando em você, o primeiro índice de satisfação, seria isso, sendo, né, simplista, tá aí. Então, o desejo é uma tentativa de voltar a essa primeira satisfação, né?
Então, todo desejo não é um desejo em si, ele é uma tentativa de retorno, né? Isso é importante perceber. Se a gente percebesse isso na vida, isso já seria bastante coisa. O desejo é uma tentativa de retorno. Uma tentativa de retorno é uma satisfação que nunca vai ser possível. A primeira satisfação, a satisfação original. Então, a gente passa a vida tentando voltar àquela experiência de satisfação. O primeiro gole, sabe? O primeiro gole da cerveja gelada. Você dá o primeiro gole e você fala, puxa, que incrível essa cerveja gelada. Ou uma comida que você gosta muito. Primeiro contato com aquilo. Dando uma analogia, tá, gente? Mas, enfim, primeiro contato com aquilo. E aí você toma mais 25 cervejas tentando voltar àquele primeiro gole. Que não vai voltar, não vai acontecer. Mas, enfim, tá. Aí dinâmicas de compulsão a partir da ideia de retorno, da vontade de retorno à ideia de satisfação, né? Compulsão tem a ver com isso também, né? Então, pensa aí sobre isso, acho que faz sentido. Tá, o que acontece é que, via de regra, a gente acaba depositando nossa experiência de desejo num outro, né? Então, nesse caso, pode ser um objeto, né? Um objeto concreto, eu quero comprar tal coisa, então eu vou satisfazer o meu desejo, eu vou realizar o meu desejo, melhor, eu vou realizar o meu desejo quando eu comprar tal coisa, e aí eu vou encontrar satisfação. Mas eu não vou encontrar satisfação porque o desejo não é a satisfação em si, ele é uma tentativa de retorno à satisfação. Isso é que é o problema. Então, quando a gente tenta achar que o desejo vai dar conta da nossa satisfação, a gente se frustra. Porque o desejo é só uma espécie de materialização, um exemplo, uma atualização, um exemplo atual do que é a ideia de satisfação, do que seria o retorno à satisfação. Então, o desejo ele é uma espécie de... É como que a sua vontade de satisfação se materializa naquele momento, né? Ele pode se materializar de vários jeitos e ele não vai encontrar a satisfação em si. A satisfação com A maiúsculo nesse sentido, sabe? Ele não vai encontrar, ele é só um exemplo. Ele é uma tentativa de. Ele é, bom, a minha vontade de satisfação hoje apareceu na forma de desejo por X. A minha vontade de satisfação hoje apareceu na forma de desejo por Y. Ou agora por uma roupa, ou agora por uma pessoa, ou agora por uma viagem, ou agora por um olhar, né? No caso dele. Bom, hoje, por exemplo, fui com o Martim no shopping. A gente estava com tempo livre, fomos almoçar no shopping. Entramos no shopping, o Martim falou, eu quero comer um estrogonofe de camarão. E aí eu achei graça daquilo e tal, e aí para brincar com ele, eu fui antes, a gente estava com o tempo sobrando, eu passei em todos os restaurantes do shopping e falei, mas você não quer tal outra coisa? Mas você não quer tal outra coisa? E ele falou, não, eu quero estrogonofe de camarão, eu quero estrogonofe de camarão. E aí eu vi no canto do shopping um lugar de realidade virtual, com óculos e tal, que é uma coisa que ele adora. E como ele não tem videogame, nada disso, tudo que tem a ver com tecnologia, ele fica muito querendo ver. Bom, e aí eu falei, olha o que é aquilo ali, Martim. E aí ele falou, vamos lá ver. Aí ele queria então jogar. Eu falei, não, a gente não vai jogar, porque a gente vai comer estrogonofe de camarão. Aí ele falou, não, pai, mas eu quero muito jogar. E aí ele esqueceu o estrogonofe de camarão. Então, e aí eu falei, mas você não queria estrogonofe de camarão? Ele falou, não, agora eu quero jogar. Aí eu falei, não, agora a gente vai comer estrogonofe de camarão. E voltamos ao estrogonofe de camarão e fomos comer e não jogamos. Eu dando um exemplo, que o desejo é uma espécie de montagem, de exemplo, de materialização da vontade de busca por satisfação, entendeu? Então, no momento é estrogonofe de camarão, no momento seguinte é o joguinho de realidade virtual. Não importa como ele vai vir, não importa como ele vai aparecer, ele é só uma versão da coisa, ele não é a coisa em si, ele é a versão da coisa, entendeu? Ele é a versão do que seria a coisa, ele não é a coisa. A coisa é a satisfação, a coisa é a satisfação original. Então, se a gente entendesse isso sobre o nosso desejo, a gente estaria bastante melhor na vida. A gente, em geral, não entende. A gente acha que o desejo é uma coisa em si. Temos que respeitar o desejo e tal, e tal, e tal. Mas aí, com isso, eu não estou falando para você recusar o seu desejo. Não, estou falando para você perceber o seu desejo. Perceber o seu desejo e entender o que ele é, o que ele pode ser. Então, o desejo disso por conta daquilo, o que isso diz sobre mim. Aquela velha história. Tá, isso falamos sobre o desejo. Agora é para pensar em como a gente localiza o desejo no outro, né? Um relacionamento é um ótimo exemplo disso, a gente localiza a realização do nosso desejo naquele outro. Então é o que o Lacan vai chamar lá de demanda, né? A demanda, porque uma relação é um exemplo de demanda. Então eu tenho a impressão de dar uma coisa para um outro e eu espero desse outro uma reciprocidade, só que essa reciprocidade nunca é suficiente, então eu me frustro, porque nunca é. Então eu tenho a impressão de dar alguma coisa, eu espero algo, eu peço algo de volta, esse outro me dá alguma coisa de volta que nunca é suficiente, nunca é boa o bastante e eu me frustro. Então, essa é a situação da demanda, a demanda relacional, a demanda com o outro.
Por que isso acontece? Porque você nunca vai ser o bastante, porque a falta é originária, é original nesse sentido, ela está dada. Ela não vai ser resolvida pelo outro, mas a gente então deposita o nosso desejo no outro na função da demanda, a demanda do outro. Então uma relação em geral é o encontro de duas demandas, alguém demandando do outro uma coisa que nunca vai se fechar. Você sempre espera do outro algo que nunca vai ser capaz de dar conta da sua vontade de satisfação, se você está esperando isso dele, né? Uma relação, e o outro também está esperando isso de você, algo que nunca vai ser capaz de fechar a demanda de uma realização. Uma relação, se a gente pensar que ela pode ser mais saudável, ela tenderia a algo que é uma partilha de desejos reconhecidos, né? Eu tenho tal desejo. A minha vontade de satisfação, ela se materializa assim, no formato de desejo desse jeito. Como é o seu desejo? O meu desejo é tal. Então, como é que a gente pode negociar o encontro desses desejos, e não de demandas? Então, eu não deposito em você a realização dessa demanda, dessa busca por essa satisfação. Eu não deposito nada em você nesse sentido. Eu estabeleço uma troca na realização do meu desejo. Mas eu não coloco o meu desejo em você. O meu desejo é meu. Ele é a experiência que eu tenho de busca por essa memória, nesse sentido. Então, ele é meu. Eu posso partilhar a experiência desse desejo com você, desde que você partilhe comigo. Um relacionamento mais saudável, em geral, passa por esses caminhos, e não pelos caminhos da demanda que nunca fecha. Na experiência dele aqui colocada específica, que está na questão do olhar do outro, então eu preciso me exibir, né? Eu tenho prazer em me exibir, a diferença seria colocada, o amor pelo palco. Eu posso falar bastante disso realmente, porque por muito tempo lutei com essa coisa que era muito ambivalente para mim. Eu queria muito ser visto, queria muito ser amado, mas ao mesmo tempo sofria muito com aquela exposição. Muito. Então era muito ambivalente, como eu já falei, sinais trocados, positivo e negativo ao mesmo tempo. Então eu queria muito estar ali, eu queria muito receber o amor dos outros, mas o amor dos outros nunca era suficiente. Eu sempre achava que eu merecia mais, né? Eu sempre achava que eu tinha que ser mais reconhecido. E pior, quando eu era reconhecido, eu achava estranho que estivesse me reconhecendo. Eu achava que eu não era merecedor daquele reconhecimento. É uma outra situação de um outro complexo maluco, de culpabilização, de inferioridade, sei lá o quê. Mas então aquele elogio para mim era tido com desconfiança. Então essa circularidade dessa colocação de demanda no olhar do outro, para mim não gerava prazer. Sendo ator em teatro, por exemplo, não gerava prazer, gerava muito mais frustração e ansiedade e angústia. E tudo isso junto. Eu faço uma peça junto com a Flor. Agora faz um tempo que a gente não faz, mas em geral a gente já fez. Bom, e aí é muito engraçado como ela tem muito prazer naquilo e eu tenho muita angústia com aquilo, com o olhar do outro. A experiência para ela, e aí é uma boa medida, ele está perguntando como saber se eu estou lá por isso ou por aquilo outro. A experiência para ela de estar lá é prazerosa em si. Ela se diverte brincando daquilo. Ou tocando, no caso dele, não sei o que ele toca, não sei, músico de quê, mas você se diverte tocando, né? E você pode se divertir se exibindo, mas o prazer, a satisfação não está no que o outro te retorna. Está talvez, por exemplo, em ser visto. Não tem problema. O exibicionismo não é um crime, não tem nada de errado com ele, está tudo certo, não faz mal a ninguém fazendo isso. Você é todo artista nesse sentido, em algum grau, encontra satisfação nesse processo, em algum grau, né? Alguns com mais crise, outros com menos crise e tal. Mas em algum grau encontra. E aí, tudo bem com isso. Agora, o problema é quando você começa a depositar a satisfação no que o outro te retorna. E aí isso gera sofrimento sem fim. Porque nunca é o bastante. O teatro nunca está cheio o suficiente. As pessoas nunca aplaudiram tanto quanto você gostaria. Teve alguma coisa errada na divulgação que aconteceu. Alguém fez alguma coisa de errado. Alguém te privou de alguma coisa. Aí você começa a construir maluquice, né? Por alguma razão aquilo não aconteceu. As pessoas não percebem o quanto você é bom de verdade, e assim isso vai. Quantos artistas a gente encontra nessa situação da demanda pelo olhar do outro, pelo amor do olhar do outro, né? E não no prazer da exibição. Tem gente que tem prazer em estar lá, e ponto, e não há nada de errado com isso. Isso é o reconhecimento do seu desejo. Eu tenho desejo de ser visto. Como vão me ver, como vão reagir ao que eu estou fazendo, tal, é uma outra questão. Mas eu gosto de ser visto. E isso é a sua maneira de subjetivar, a sua maneira de encontrar satisfação. Não é crime, entendeu? Nenhuma realização de desejo é crime, a não ser que seja crime mesmo. Porque aí você vai colocar num parâmetro ético a situação. Faz mal para alguém isso que eu estou fazendo? É um problema num sentido ético o que eu estou fazendo? Se não é, qual é o problema?
Qual é o problema? Nenhum problema. Você vai lá, você gosta de se exibir, você não tem que conseguir achar o seu prazer puro. Tem gente que defende isso, um prazer puro na realização artística. Então você poderia estar como Kafka, por exemplo, né, que não queria publicar aquilo, estava escrevendo lá para ele. Né? Tudo bem, está tudo certo. Você pode encontrar o seu prazer tocando sozinho. Tudo bem, essa é uma outra dinâmica de satisfação. Mas você pode encontrar o seu prazer tocando para um outro. Não tem nada de errado com isso. Essa é a sua maneira de subjetivar, é a sua maneira de encontrar satisfação. E esse é o reconhecimento do seu desejo. Perceber que você encontra prazer em fazer esse troço, em performar desse jeito. E você encontra prazer assim, tudo bem. Isso não é o desejo de reconhecimento, é um pouco diferente. O desejo de reconhecimento deposita no outro a validação do que você está fazendo. E aí é um problema, porque aí você corre o risco e tende a nunca encontrar satisfação de fato naquilo. Voltando, você não vai encontrar a satisfação, né? Mas desde que você reconheça os processos do seu desejo, você encontra satisfações. Não a satisfação original, mas satisfações. Se você deposita o seu desejo no outro em forma de demanda, você vai encontrar frustração e experiência de privação, de alguém está fazendo alguma coisa para que eu não seja feliz, né? Há algo de errado no que eu estou fazendo, não estão percebendo e assim segue, tudo que eu já descrevi aqui. Bom, era mais ou menos isso, eu espero ter sido claro, eu fiz simplificações no vídeo aqui nesse processo de falar essas coisas. E aí digam o que vocês acham sobre essa questão. Estou aqui, é uma elaboração complexa essa do desejo, assim, e tem muitas maneiras de olhar para isso, entendeu? Muitas maneiras de interpretar isso. Estou falando de um jeito particular e específico de olhar para isso. Tem outros tantos, tá? Não é, de novo, nenhuma verdade. É só uma perspectiva sobre uma coisa, tá bom? É isso, gente. Gente, muito obrigado, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, mandem ele para alguém, talvez ele possa servir para alguém, né? Comentem o vídeo aí embaixo, leiam os comentários fazem a conversa andar, sair da minha boca, como eu sempre falo também, e seguir caminhos que a gente não controla, que são muito legais. Se vocês quiserem me mandar perguntas, mandem aí por baixo ou me escrevam pelo direct do Instagram, que aí só eu leio e se quiser não ser identificado e tal, tá bom? E amanhã a gente continua com mais uma questão, mais uma impressão, mais uma elaboração de alguma coisa. É isso, obrigado.